Pois é, isso que nós vamos saber aqui com os líderes, o deputado Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais, ele é vice-líder do PT, e o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, ele que é vice-líder do PSL. Então vamos jogar essa pergunta para eles. Deputados, qual é a expectativa que vocês têm aí? Primeiro é o seguinte, esse decreto de armas que foi derrubado lá no Senado por uma ampla maioria, vem agora para a Câmara. Qual a expectativa que o senhor tem sobre essa votação? Foi uma derrota do governo ou foi uma afirmação do parlamento? Uma afirmação do parlamento e uma derrota do governo. Afirmação do parlamento porque realmente é inconstitucional o decreto. Precisa de um projeto de lei. Então nós temos que discutir na Câmara e no Senado o que seria uma legislação sobre a questão das armas, querendo o presidente alterá-la. É preciso vir ao Congresso. Ao mesmo tempo, uma derrota do presidente, que insistiu no método mais antidemocrático, através de um decreto que altera leis, e perdeu também no conteúdo. Hoje, a maioria do nosso povo é contra esse tipo de armamento, bem porque a violência acaba gerando violência. E nós estamos vendo no Brasil é que o aumento da violência se dá, muitas vezes, a gente tem os Estados Unidos como exemplo, esse armamento geral. E quem se arma, de maneira geral, é quem não deveria ser armado. Portanto, muitos bandidos compram armas e também milícias. Então nós não podemos ficar nessa guerra entre milícias e bandidos e o povo no meio. Então essa política de armamento foi sim uma derrota do presidente Bolsonaro e eu espero que o presidente Rodrigo Maia paute logo e que a gente derrote e acabe com esse decreto para poder fazer uma discussão séria sobre questão de armas e segurança pública. O coronel está aqui comigo e segurança pública não é armar os outros. Segurança pública é muito mais sério do que isso e precisa ser feito com seriedade aqui no Brasil. Coronel, esse resultado ele expressa uma insatisfação do Senado com a forma como foi feito ou como o conteúdo do próprio decreto? Qual é a opinião do senhor? Bom, eu acho que o tema de segurança pública e de violência na sociedade tem que passar pela discussão de armar ou não a sociedade. O deputado comentou ali dos Estados Unidos, mas a Suíça é um povo totalmente armado e não tem índice de criminalidade como nós temos no Brasil, nem de tanta violência. O Uruguai também não. Então ele tem que passar por uma discussão. Nós já tivemos aqui um plebiscito, o Estatuto de Desarmamento de 2003, o plebiscito de 2005, onde 63,94% da população se manifestou a favor da comercialização, claro que com regras, e havia uma campanha intensa aqui dentro do Congresso, uma campanha intensa de atores da Globo, de vários atores de diversas redes tentando influenciar, mas mostrou como numa eleição que o resultado da maioria preferia isso. Então acho que se quiser fazer, podemos fazer um novo plebiscito e a população se manifesta. Quanto a isso, eu acho que o papel do Congresso é esse mesmo. O Executivo manda suas propostas e cabe ao Senado ver ali a forma, se aquela é maior, ou é a correta ou não, e também a Câmara, e a partir daí o Executivo vai tomar outras medidas. Nós vamos trabalhar a favor da discussão e da aprovação do Estatuto. Agora mudando um pouquinho de assunto, outro teste, esse sim muito mais sério para o governo, até para o Brasil, essa votação da reforma da Previdência. A oposição ontem manifestou que vai obstruir. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor acha que deve ter alguma reforma da Previdência? Vai sair essa votação esse semestre? Bem, eu espero que não saia esse semestre, que isso seja melhor discutido para o segundo semestre ser votado. Precisa de muitas alterações. Em geral, todo trabalhador perde. Em geral, não. Todo trabalhador, trabalhadora perde com essa reforma da Previdência. Vai se aposentar mais tarde e vai se aposentar ganhando menos. Por exemplo, uma das regras, para ter uma aposentadoria integral ou na média do que a pessoa trabalhou a sua vida inteira, esta pessoa terá que trabalhar por 40 anos seguidos. O caso dela trabalhar 20 anos e conseguir a sua aposentadoria aos 62 anos, se mulher, que aumentou, ou 65 para homem, ela é proporcional, para ser integral, 40 anos. Então, em suma, a pessoa vai trabalhar mais e vai aposentar recebendo menos. Significa menos recursos também circulando. A economia, que já está numa recessão muito grande, e este trimestre nós tivemos PIB negativo, e o PIB esse ano já é um desespero, são 14 milhões de desempregados, isso só vai aumentar, fazendo inclusive com que a juventude retarde para conseguir emprego, porque os mais velhos ainda estarão trabalhando. Então essa reforma da Previdência, ela não pode ser aprovada desta forma. Então a oposição usará sim do método democrático da obstrução, tentando modificar o máximo possível e, se possível, até derrotar a reforma. Lembro ainda
que foram realizados pelas centrais sindicais, uma grande greve geral com manifestações massivas contra a reforma da Previdência que devem ser levadas em consideração no Congresso Nacional. Deputado, o senhor é da base do governo, como é que o senhor enxerga essa obstrução e qual é a importância para o país da aprovação dessa reforma? Bom, eu enxergo a obstrução como uma coisa natural dentro da democracia. Isso aí de maneira nenhuma a gente vai se opor a que seja isso. Lógico que não fica satisfeito, mas entende que é democrático. Quanto à reforma da Previdência, nós temos que considerar alguns aspectos. Primeiro, nós não podemos retardar por mais tempo para discutir. O Brasil está parado, nós precisamos gerar empregos. A gente vê em todos os momentos a dificuldade da população arranjar emprego. Isso é consequência de vários anos em que a nossa política não deu certo. E agora o governo Bolsonaro é um governo novo, tentando dar início às mudanças necessárias para o país. Acho que, da mesma forma que houve uma manifestação contrária à reforma da Previdência, houve uma grande manifestação em 26 de maio de apoio à reforma da Previdência, muito maior, inclusive, do que a manifestação contrária. Então, acho que nós vamos trabalhar no sentido de convencer, os parlamentares são responsáveis, têm consciência da importância da reforma para o Brasil, para gerar emprego, para que a população possa ter uma melhor qualidade de vida. Eu acho que isso tem que ser muito patente e difundido. A obstrução, ela é válida, ela é democrática, mas ela vai retardar muitas coisas. E não só essa, como outras. Ontem foi aprovada, eu tive na sanção do MP 871, do combate às fraudes no INSS, que vai redundar em uma economia para o país, e a gente tem que combater realmente corrupções, fraudes, que isso retira recursos que poderiam ir para a previdência privada, para a previdência, para a segurança, para a educação, então para todas as áreas que a gente precisa combater. Então é uma medida tomada pelo governo que eu acho que também pode ser ressaltada no dia de hoje. Pois é, um outro assunto que quase estava chegando a um acordo, que era a votação aí dessa pauta ambiental relacionada a esse acidente de Brumadinho, da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, e Mariana também. Deputado, não foi possível votar. Qual é o impasse? O que esses projetos dizem? O senhor que é relator da CPI de Brumadinho, né? Bem, em primeiro lugar, me permito uma correção que não foi acidente, foi uma tragédia criminosa que a Vale com certeza será responsabilizada. Morreram 270 pessoas, entre os que já foram encontrados e que estão debaixo da lama. Morreu o rio Paraupeba e essa lama está prestes a chegar ao rio São Francisco. Os esforços estão sendo feitos para que isso não aconteça, porque é o rio da integração nacional. Nós ainda tentamos um acordo. Os projetos de lei, no número de 6, foram acoplados, os 6, eles foram apresentados pela comissão externa e estão referendados pela CPI. Nós estamos buscando aprová-las aqui no plenário. Estamos tendo algumas dificuldades. Ontem nós tivemos uma reunião com deputados do PSL e do Novo, para tentar que essas barreiras sejam superpostas, sejam, enfim, resolvidas. Até pediria depois ao coronel para que o PSL pudesse se debruçar rapidamente nesse estudo, porque temos a perspectiva de votar semana que vem. São projetos que, para Minas Gerais, são questão de honra. A bancada mineira, no seu conjunto, de todos os partidos, nós já dissemos que nós não vamos liberar mais o plenário enquanto não votar Brumadinho, porque ali nós temos que votar mais segurança nas barragens, maior rigor no licenciamento ambiental, para os atingidos de barragem, direitos que eles não têm, que precisam ser reconhecidos, que são aqueles que perdem propriedades pequenas, que perdem seus empregos, muitos perdem familiares, vida. Então nós temos que proteger esses atingidos. Projetos também que aumentam a responsabilidade fiscal das empresas e criminal. Então são projetos essenciais que mudam a cara da mineração no Brasil. Depois que a Vale foi privatizada, só se pensa em levar o minério, matéria bruta, para fora. Esse minério não é tratado aqui, você não tem uma estratégia brasileira para a questão do minério que engrandeça o Brasil, que faça aumentar o parque industrial, que gere emprego. Então é preciso rediscutir a questão da mineração no Brasil. É isso que nós estamos fazendo através dos projetos de lei. Então o apelo que a gente faz a todos os partidos políticos é que na semana que vem a gente vote esse projeto do Brumadinho. E não é nenhum tipo de ameaça, mas uma decisão da bancada mineira. Nós vamos mostrar força e vamos fazer uma obstrução severa no plenário até a aprovação dos projetos de Brumadinho. Deputado, o PSL vai ouvir os apelos aí do pessoal da CPI. Qual a opinião do senhor do projeto e por que não houve acordo?
Bom, eu acho que tem que ser uma pauta econômica. O governo tem uma responsabilidade econômica, tem que ver esse lado. Eu concordo bastante com o deputado Rogério. É uma tragédia. Eu morei em Minas Gerais, morei em Belo Horizonte, conheço o estado, sei a importância do estado, sei quanto ele depende da mineração, mas nós temos que proteger a população. E realmente eu concordo com ele. A CPI, ela está fazendo um papel muito importante. Nós temos que ter rigor na legislação ambiental, mas não excesso. Então eu sou a favor de se estudar a legislação ambiental com rigor, punindo quem tiver errado, mas não um excesso que iniba investimentos para o nosso país. E concordo com ele, o nosso partido vai discutir, eu sou vice-líder do governo e vou falar com a liderança do nosso partido para a gente poder chegar a um consenso que, assim como a reforma da Previdência é importante, nós temos que destravar outras pautas, que é a Brumadinho. Então estamos de acordo nesse ponto e vamos trabalhar junto para que isso ocorra. Muito obrigado, deputado Rogério Correia. Obrigado, deputado Coronel Armando. É com você, Vera.